Eu gostava de falar sobre o mover de Deus. O mover de Deus. E precisamente na semana passada, na minha meditação, eu estava a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 25. E o interessante é que este capítulo, e os irmãos podem abrir, nós vamos ficar por ali. Este capítulo tem duas histórias muito interessantes. Uma, e é aquela que nós vamos ver, ocorreu numa cidade de Samaria. Não está na Bíblia exatamente o nome da cidade, só diz que era em Samaria, e Samaria, portanto, era uma área bastante vasta. E a outra é a conversão de um africano. Um africano que acreditava em Deus, que tinha posses, era como um ministro, talvez do tesouro da Etiópia. Também dizemos que a Etiópia daquele tempo não era a Etiópia de hoje. A Etiópia era uma Etiópia rica, era uma vasta área. E este homem veio a Jerusalém, a uma das festas, que os judeus geralmente vinham duas vezes ao ano, Pentecostes e Páscoa, era o tempo de vir a Jerusalém. E este homem comprou um rolo. E eu dou graças a Deus porque hoje não tenho rolo, eu tenho o livro. Porque se tivesse o rolo tinha que ter um irmão de um lado e outro irmão do outro, e pesava bastante, sabem? Até para vir para o culto, imaginem, com o rolo daqueles debaixo do braço, caía-nos o braço, caía-nos tudo. Era difícil. Que bom é que o Gutenberg fez a prensa moderna, e hoje temos aquilo que não é preciso ser um rolo, mas está a palavra de Deus toda aqui. Quem tem a palavra de Deus? Levante bem alto. Amém, que bonito, não é? Também se tiver o iPad também pode, e o telemóvel, porque também não é menos espiritual, não é? Não vamos agora aqui, eu sei que nós, os mais antigos, talvez tenhamos uma aversão, mas a verdade é que eu já me estou a habituar às novas tecnologias, porque o importante é ter a Bíblia, amém? O importante é ler a Bíblia, o importante é proclamar a palavra de Deus. Então este homem africano, ele ia a ler o profeta Isaías. E ia a ler precisamente acerca da vida de Jesus. E ele não entendia nada. E nisto, como Deus faz todas as coisas bem feitas, aproxima-se o evangelista Filipe. E faz-lhe a pergunta que deve ser feita a todos nós. Entendes o que lês? Há muita gente que lê a Bíblia, mas não entende. Precisa de uma ajuda. Eu quero vos dizer que nós estamos aqui para ajudar. Através de um grupo, através de estudos, através da ETAD, através de várias formas. O nosso interesse é que você conheça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única que nos faz sábios para a vida eterna. A palavra de Deus é a única que nos dá a conhecer Deus na sua plenitude. A palavra de Deus revela-nos o próprio Deus. Se não fosse a palavra, nós não saberíamos muito acerca de Deus, ou quase nada. Se não fosse a palavra, não conheceríamos o projeto de Deus para nós seres humanos. E Deus tem um projeto maravilhoso para nós como seres humanos. E eu gosto muito daquele versículo da Bíblia que diz: Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer. Se Deus quer, quem pode impedir? Lembram-se daquele coro que nós cantamos: operando Deus, quem impedirá? Deus está aqui. E Deus quer operar na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que o seu grande nome seja exaltado e glorificado. Então aquele homem finalmente convida Filipe a sentar-se com ele no carro. Também a Bíblia não diz, e eu não estou preocupado com isso, se eram camelos, se eram cavalos. Há muita gente que gosta de ficar a perder tempo, se eram camelos, se eram cavalos, quantos eram, quantos não eram. O importante é a palavra de Deus. O importante é o ensino da palavra de Deus. O importante é que os teus olhos sejam abertos para ver a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. E Deus quer abrir os teus olhos nesta manhã. Deixa que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos para veres o seu amor, a sua plenitude, a sua graça. E tanta coisa boa que Ele tem para ti. Então,
Filipe, e eu estou a falar porque não vou ler, batizou aquele homem, porque aquele homem pediu para ser batizado. Aquele homem entendeu o cerne da palavra de Deus. Aquele homem teve uma compreensão dada pelo Espírito Santo para entender aquilo que lhe foi explicado. E ele entendeu que queria obedecer ao mandamento do Senhor. Se tu ainda não obedeceste ao mandamento do Senhor do batismo, não deixes para amanhã, não deixes para muito mais. Começa a preparar-te e diz: eu quero ser batizado. Eu quero obedecer aos mandamentos do Senhor. E esta segunda, a primeira neste caso, é Samaria. Samaria. Filipe era um judeu. Alguns sabem, outros não. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia muitos preconceitos. Havia até um tipo de racismo. Eles não queriam nada uns com os outros. Claro que há uma história no caminho, porque no fundo eles são irmãos. Só por dizer que os samaritanos é uma mistura de judeu com assírios, com outros povos. E isso não caiu bem aos outros judeus. E não aceitaram essa transformação, essa mudança. E por isso não queriam nada uns com os outros. Eu estou a pensar que precisamente numa das ocasiões em que Jesus andava muito perto de Samaria, diz que Jesus, e eu estou a usar as minhas palavras agora, fez de propósito para ir a Samaria. Eu gosto muito desta expressão, porque está lá escrito, era necessário. Para Deus, sempre é necessário chegar às nossas vidas. E para ti é bom que Ele chegue à tua vida. Não desprezes quando Ele se aproxima de ti. Deus é alguém que se aproxima do ser humano. E aproximou-se da maneira mais maravilhosa que alguém se pode aproximar. Deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus está aqui. Jesus está aqui com Espírito. Aleluia. E Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Então, como era normal, os discípulos de Jesus, os crentes em Cristo Jesus, aprenderam a importância de levar a mensagem. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que no capítulo 1, no versículo 8, disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Esta foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. A igreja tinha acabado de nascer, mas era importante ensinar a igreja a ir pelo mundo e a pregar o Evangelho do Reino, que é um Evangelho transformador, é um Evangelho curador, é um Evangelho que restabelece a paz no coração do homem e restabelece o contacto do homem com Deus. Porque se nós só podemos chegar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma religião pode chegar a Deus. Só Jesus é o caminho autorizado para que o ser humano chegue a Deus. Tu precisas de Deus, eu preciso de Deus a cada dia. Mas Ele é o único caminho para eu chegar a Deus. E a maior preocupação da igreja era em espalhar as boas notícias. E boas notícias é Evangelho. É a palavra de Deus. É o ensino das Escrituras. É por isso que quando vocês leem o livro dos Atos dos Apóstolos, vocês vão encontrar muitas vezes a expressão a palavra era pregada, a palavra era ensinada. Isto é constante no livro dos Atos. Hoje, infelizmente, em muitos lugares conta-se histórias para entreter pessoas. Muitas vezes nem a Bíblia já é lida ou mencionada. Mas nós temos que continuar a pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que produz a fé verdadeira no coração do homem. A palavra de Deus é a única que produz limpeza na mente do homem.
A palavra de Deus é a única que nos leva a Deus diretamente, porque ela é a palavra do verdadeiro Deus. E ela tem o ensino suficiente para o nosso crescimento espiritual. Então, capítulo 8, versículo 4. Quem tiver Bíblias pode abrir. 8:4 diz: a palavra foi anunciada. É a primeira expressão. A palavra, que palavra? A palavra de Deus. A palavra de Deus foi anunciada. A palavra de Deus era primordial, era a mais importante, porque ela é a única que é completa. Os livros falam acerca de Deus, mas a Bíblia fala de Deus, totalmente. Os livros mencionam alguns versículos da Bíblia, mas a Bíblia é toda a palavra de Deus. Então a preocupação dos homens e mulheres de Deus é anunciar a sua palavra. Esta deve ser a nossa preocupação. Nós temos aqui obreiros que vão para um lado, obreiros que entram no outro lado, e o meu conselho nesta manhã: continuem a pregar a palavra de Deus sempre. A palavra de Deus não pode faltar jamais. Pode faltar tudo menos a palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamental. Depois, versículo 5, pregavam a quem? Pregavam a Cristo. Não se pregavam a si mesmos. Não se pregavam a si mesmos. Não foram ali para se exibir. Não foram ali para falar de quem eles eram. Mas foram falar de quem eles vinham. Vinham da parte de Jesus Cristo. E o mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. A mensagem é que é de suma importância. Os mensageiros podemos ser todos nós, mas a mensagem é a única que pode transformar a vida do ser humano. Daí a importância, a necessidade, a proeminência de continuarmos a falar da palavra de Deus. Pregar a Cristo. Cristo, ainda hoje, continua a não ser entendido. Esta semana foi uma vergonha. Na abertura dos Jogos Olímpicos, no qual um grupo de gente safada, desculpe a expressão, a gozar com a Santa Ceia. Claro que eu não tenho que defender Cristo, nem Ele precisa que eu o defenda, mas eu, como ser humano, estou indignado, porque ninguém tem que brincar com as coisas de Deus. Mas sabe porque é que eles brincam? Porque sabem que Deus não vai fazer o que fazia provavelmente um islamista. Ou um do grupo gay, que iria criar logo um mau ambiente porque falaram mal deles. Mas nós, os cristãos, continuamos a dizer: não gostamos, mas Deus é amor. Não gostamos, mas Deus continua a amá-los. Não gostamos, mas Deus continua a dar-lhes a oportunidade deles se arrependerem e virem ao conhecimento da verdade. E não temos que nos vingar. E não temos que fazer mal a eles, ao contrário, temos que orar por eles. Abre os olhos deles, Senhor. Agora, é lamentável numa sociedade na qual estão ali atletas de todas as religiões do mundo, onde estão pessoas que, afinal de contas, os Jogos Olímpicos deviam ser para promover paz, a amizade, a fraternidade, tudo, a igualdade, tudo isso. E afinal está a provocar ódios. E os governos calados. Os governos calados. Se a brincadeira fosse com os islâmicos, vejam como é que estariam hoje os países islâmicos a falar. Mas é bom que seja assim, porque o nosso Deus é Deus de paz. O nosso Deus é Deus de amor. O nosso Deus é Deus de oportunidades. Eu fico contente por seguir este Deus. É o grande, é o único. E quanto mais eles perseguem, mais a Bíblia tem razão. Porque a Bíblia fala das atitudes dos homens dos últimos dias. Isto está-se a cumprir. Há uma cristofobia, hoje muito grande na Europa, especialmente. Não só, mas a Europa tem crescido em cristofobia. Há países que é a mesma coisa já está a crescer. Em tudo que seja cristão é um alvo a abater. Tudo que soa cristão não presta, não serve. Por que será? Se o cristianismo não é nada, por que é que batem tanto no cristianismo?
Porque o cristianismo é transformador. Porque o cristianismo confronta o homem com a realidade. E a realidade do homem é que o homem é um pecador e necessita de um Salvador, e o único Salvador é Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, que foi enviado do céu à terra para salvar e buscar todo aquele que estava perdido, e nós estávamos perdidos, e pela graça do Senhor, hoje somos salvos. Quantos são salvos? Levantem a sua mão e digam: obrigado, Senhor, porque eu sou uma nova criatura. Aleluia. Versículo 6, estamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Diz que as pessoas unanimemente prestavam atenção. Boa atitude por parte do povo. É bom que nós prestemos atenção à palavra de Deus. Há um sinal, pelo menos em Portugal e nos outros países onde existe um caminho de ferro, que é pare, olhe e escute. Pare, olhe, escute. Porquê? Eu por acaso já não via um sinal deste há muito tempo. Esta semana passei várias vezes por um. Há muito, aqui para os nossos lados praticamente, sim, está aqui o metro que é perigoso, mas tem os semáforos. Pare, olhe e escute. Porque se você não fizer isso, você está a pôr a sua vida em perigo. Se você não fizer isso, algo de mal lhe pode acontecer. Mas espiritualmente é necessário pararmos na vida. É necessário prestarmos atenção a todas as coisas, a todos os pormenores. E mais do que nunca, é bom que prestemos atenção às profecias bíblicas. Porque elas nos estão mostrando que isto está a caminhar para o fim. E não está a caminhar para o fim porque eu o diga, ou porque os pregadores o tenham estado a dizer. É porque efetivamente os sinais se estão cumprindo. E a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá. Tudo pode ser mentiroso, mas a palavra de Deus sempre será verdadeira. Tudo pode falhar, mas Deus jamais falhará. Meu irmão, que tu e eu possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Possamos colocar a confiança no único que não mente, que não falha, que não volta atrás. Aleluia. Então as pessoas unanimemente prestavam atenção àquilo que era dito. E aquilo que era dito era palavra de salvação, palavra de esperança, palavra de fé. E nós hoje temos que ter muita atenção para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. O Espírito Santo ainda hoje está a falar à igreja. O Espírito Santo quer falar à igreja, quer falar a cada um de nós, porque Ele quer colocar convicção nos nossos corações, esperança nos nossos corações. Ele quer que nós confiemos totalmente na palavra de Deus. Aleluia. Irmãos Chaves, faz favor de se sentar que agora estou a pregar. E como consequência da pregação da palavra, algo acontecia na vida daquelas pessoas. Acontecia coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas gloriosas, porque onde está Deus, sempre acontecem coisas maravilhosas. Amém? Porque Deus tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é que acontecia? As pessoas creram em Jesus. Inclusive há um mago chamado Simão, que o homem enganava o povo através das falsas artes chamadas mágicas, que de mágicas não têm nada, são artes mentirosas. E hoje vivemos numa sociedade onde estas artes mentirosas têm o seu lugar. Há os mestres não sei quê, os mestres aquilo, os mestres aquele outro, procurando tirar o dinheiro, enganar as pessoas, mentir, fazer coisas más contra as pessoas. Só mesmo o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para transformar. Louvado seja o seu nome. E sabe, quando as pessoas ouviram a mensagem, versículo 12, pessoas foram batizadas nas águas. Já falámos hoje sobre isso. Ou seja, quando uma pessoa aceita verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador e começa a amar a Jesus, só tem um desejo: obedecer-lhe, fazer o melhor. E estas pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, elas quiseram obedecer, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão, aleluia, e foram batizadas. Mas sabe também o que aconteceu a seguir? Elas também foram batizadas com o Espírito Santo. Não confunda salvação com o batismo com o Espírito Santo. Não confunda batismo em água com o batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa que acontece no homem é o batismo no corpo de Cristo, que é a salvação. O homem, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser filho de Deus. Então é batizado, é submergido dentro do corpo de Cristo. Mas depois, quando ele obedece ao mandamento, ele quer ser batizado em água. E depois ainda ele pode ser batizado com o Espírito Santo antes ou depois, não importa, mas o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é outro batismo. Há pessoas que confundem a salvação com o batismo com o Espírito Santo, não é a mesma coisa. Por favor, leia a Bíblia, veja a Bíblia, analise os versículos da Bíblia e vai dar-se conta que são coisas diferentes. Então não chama uma coisa a mesma coisa, porque a Bíblia chama-lhe diferentes coisas. Entenderam? Veja, Efésios, recebestes, eram pessoas salvas, recebestes vocês já o Espírito Santo como quando creram? E eles disseram: nós nem sequer ouvimos que haja tal coisa. Já eram salvos, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. É verdade que há pentecostais que usam o batismo com o Espírito Santo só para fazer barulho. E essa não é a motivação do batismo com o Espírito Santo. A principal motivação de ser cheio com o Espírito Santo é para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. O batismo com o Espírito Santo é bom, falar em línguas pessoalmente, se caso não haja interpretação. Mas, por favor, não confunda barulho com o mover do Espírito Santo, está bem? Porque há muita gente que acha que gritar é o mover do Espírito Santo, ou gritar é você. O Espírito Santo não precisa de grito para agir. Nem o Espírito Santo necessita que eu faça a obra dele, porque o Espírito Santo faz a obra dele perfeita, completa, muito melhor do que eu. Há gente que às vezes tem a mania de que vamos preparar as pessoas para o batismo. Não, você não tem que preparar ninguém. É verdade que nós temos que entrar na presença de Deus com louvor, com adoração, é a nossa atitude que é importante, mas por favor, cuidado em dar um show pensando que o Espírito Santo se move no show. O Espírito Santo move-se quando Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Espírito Santo. Isso eu não posso fazer, eu sou ser humano. Mas eu posso ser cheio do Espírito Santo. E eu posso influenciar a vida dos outros sendo cheio do Espírito Santo. Mas, por favor, não arranje coisas que a Bíblia não fala. Nem imite nada. E nem se ponha lá com palavras que vieram à sua cabeça e não são nada de línguas estranhas. Porque às vezes o ser humano é como os papagaios. Ouve e repete. Eu uma vez vi uma pessoa a fazer... Diz lá comigo, tchalalala. Eu mandei calar essa pessoa, mas isto é uma brincadeira, ok, estamos aqui a brincar. Você não tem que fazer isso a ninguém. Se o Espírito Santo der, vai dar. Não precisa que você esteja ali a induzir a pessoa a dizer umas palavras, como se houvesse palavras mágicas. Não existem palavras mágicas, aprenda isto. Existe a palavra de Deus que é acima de qualquer palavra mágica. Porque a palavra de Deus é a única que é poderosa. Pela palavra foram criados os céus e a terra. Veja lá a força da palavra, a importância da palavra. A palavra de Deus é importantíssima. Nós não precisamos de magia nenhuma. O Espírito Santo está acima de qualquer mágica. Então foram batizados com o Espírito Santo. Porquê? Porque Jesus batiza. Porque quer capacitar a igreja. Para a igreja ser uma força evangelizadora neste mundo. O homem quer capacitar com meios humanos, mas Deus quer capacitar-nos com meios sobrenaturais. E desculpem dizer-vos, eu prefiro os meios sobrenaturais.
Eu acredito na capacitação humana. Aliás, qualquer um de nós, na profissão, até como pastores, devemos ler, estudar, capacitar, mas nunca depender disso, depender sempre do Espírito Santo. Quando a igreja, o homem e a mulher de Deus, cada um de nós depende do Espírito Santo, dependemos da única fonte autorizada de Deus. Amém? Porque todas as demais fontes são humanas, mas a fonte divina é a fonte sobrenatural. Amém? Daí não haver explicação para tanta coisa que acontece quando Deus faz. Operando eu, diz a Bíblia, quem impedirá? Não é eu, Paulo Branco, eu, Deus. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus opera. Depois, sabe uma coisa muito interessante. No versículo 25, leia lá. Diz que eles foram pregar a outras vilas e aldeias. Hoje há muito aquela mania da igreja apenas na cidade. Eu dou graças a Deus que desde esta igreja nós temos aberto igrejas por muitos lugares. Porque esta igreja tem uma visão missionária. E não estamos a olhar para sítios grandes. Nós neste momento temos casas de oração onde há poucas pessoas lá no interior do país. Mas para nós uma alma é muito importante. Nós somos uma igreja que não estamos preocupados com o dinheiro, estamos preocupados com a vida das pessoas e queremos que as pessoas tenham conhecimento de Jesus. Queremos que cada vila e aldeia deste país conheça Jesus Cristo. Há 2 semanas, um grupo de Igreja da Alverca, juntamente com o nosso missionário em Elva, Joaquim e Eva, estiveram a pregar num lugar onde ninguém ainda tinha pregado o Evangelho, em Monforte. Amém? Vila de Monforte, perto da Espanha. O Evangelho foi pregado na semana passada nas ruas por 2 vezes. Porque esta é a visão que nós temos, que o Evangelho alcance vidas e pessoas. Então, meus amados irmãos, nós esta manhã temos aqui vários dos nossos missionários do Alentejo, eles sabem, Arraiolos, Casa Pequena, Mourão, Aldeia da Venda, lugares pequenos, mas há uma coisa que nós todos aprendemos, lugares onde vivem pessoas que necessitam de Jesus. E enquanto houverem pessoas que necessitam de Jesus, nós queremos chegar lá. E veja o que aconteceu aqui no capítulo 8, versículo 25. Foram pregar a outras vilas e aldeias dos samaritanos. Eu dou graças a Deus pelos nossos missionários em Cabo Verde, pelos nossos missionários na Guiné-Bissau, pelos nossos missionários em Moimenta da Beira, pelos nossos missionários na África do Sul, porque o reino é todo o mundo. E é importante que esta igreja continue entusiasmada e comprometida com as missões, da mesma maneira que Filipe foi um homem que saiu de Jerusalém com o propósito de ir a Samaria, e Deus usou de uma maneira tremenda. E sabe o que aconteceu? Diz que, versículo 6 a 8 diz: ouviam e viam os sinais, os espíritos imundos saíam, havia curas e havia alegria naquela cidade. Como consequência de quê? Do Evangelho ter sido pregado. Quando o Evangelho de Jesus é pregado, há consequências. Há vidas que são restauradas. Há famílias que são alicerçadas, há pessoas que são curadas, há pessoas que são libertas dos demónios, aleluia. E nós precisamos ver isto no nosso país, irmãos. Nós precisamos ver isto nesta cidade, porque nós acreditamos que não há poder como o poder de Jesus Cristo. E nós temos que continuar a proclamar que só em Jesus há salvação, há libertação, há vida e vida com abundância. Então, meu irmão, minha irmã, deixa-se usar por Deus. Deixa-te nas mãos de Deus e permite que o Espírito Santo trabalhe através da tua e da minha vida. Vamos deixar o fluir do Espírito Santo.